Você conhece a origem do código Morse? Você conhece essa mensagem, embora não a identifique imediatamente. É a mais famosa em código Morse, SOS, um pedido de socorro. Esse sistema revolucionou a comunicação. Ele surgiu depois que um pintor e político americano se frustrou com um mensageiro e um bilhete de papel. Seu nome era Samuel Finley Breese Morse. Ele nasceu na cidade de Charlestown, Massachusetts, em 1791. Aos 20 anos, mudou-se para a Inglaterra com a missão de aprender os segredos da pintura. Quando ele voltou aos Estados Unidos em 1815, percorreu a costa leste do país pintando retratos até se tornar um artista reconhecido. 10 anos depois, ele morava em New Haven, Connecticut, com seus filhos e a sua esposa grávida, quando recebeu uma encomenda: pintar o retrato do Marquês de Lafayette, considerado um herói da Revolução Francesa e da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Para fazer a tarefa, ele teria que ir imediatamente para Washington, a 440 quilômetros da cidade, e ele topou. Deixou a esposa em casa, prestes a dar luz. Quando Morse já estava hospedado em Washington, um mensageiro chegou ao seu encontro, avisando de que sua esposa havia entrado em trabalho de parto e não estava bem. O pintor resolveu então voltar. Você deve imaginar que uma viagem desse tamanho, a cavalo, demora bastante. E não deu tempo, a sua esposa morreu antes. Depois do seu falecimento, Morse fez o retrato de Lafayette, virou professor universitário de arte em Nova York e concorreu à prefeitura da cidade e inventou o telégrafo, para enfim possibilitar a comunicação à distância e, quem sabe, evitar histórias trágicas como a dele. O americano inventou o telégrafo entre 1882 e 1835, mas só patenteou o aparelho e se dedicou completamente a ele em 1837, época em que outros inventores estavam trabalhando em equipamento semelhante. Morse então se juntou a dois amigos para desenvolver o seu projeto. Foi com um deles, Alfred Vail, que ele desenvolveu o sistema de pontos e traços que ficaria conhecido mundialmente. O telégrafo funcionava transmitindo mensagens com sinais elétricos entre dois aparelhos. O aparelho receptor continha um eletroímã que movia uma estrutura quando recebia um pulso de eletricidade, conectada a um rolo de tinta que podia marcar uma tira de papel com pontos e traços. Em 1838, Morse e Vail criaram um sistema para representar letras do alfabeto e números, incluindo espaços para separar as letras, palavras e frases. Em 1843, Morse obteve apoio financeiro do Congresso americano para a construção da primeira linha telegráfica do país, de Baltimore a Washington, uma distância de 60 quilômetros. Com o tempo, as linhas telegráficas se ampliaram nos Estados Unidos e na Europa. Para transmitir textos em outros idiomas, criou-se o Código Morse Internacional em 1851. Este usava traços de comprimento constantes em vez de variáveis e incluiu sinais diacríticos. Com a invenção do telefone, o sistema foi perdendo espaço na comunicação interpessoal, mas continuou forte entre embarcações. O código foi usado para a segurança marítima até o início da década de 1990, mas em 1999 ele foi substituído pelo então vigente Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima. Gostou desse vídeo? Então não esquece de seguir e deixar aquele like.